As válvulas cardíacas são dispositivos que nós temos dentro do coração que permitem o fluxo unidirecional do sangue. No total, temos 4 válvulas cardíacas. 2 delas são atrioventriculares e as outras 2 são válvulas semilunares. Preste atenção, valvas e não válvulas. São as válvulas atrioventriculares, direita e esquerda. Válvulas semilunares, pulmonar e aórtica. Vamos aqui estudar os componentes do aparelho valvar atrioventricular. Bom, do lado direito, nós já sabemos que existem 3 válvulas na valva, que é chamada tricúspide. Essa valva possui 1, 2, 3 cúspides ou 1, 2, 3 válvulas. Cada uma dessas cúspides recebe um nome, sendo válvula posterior, válvula anterior e a válvula septal da valva tricúspide. De novo, posterior, anterior e essa que é a septal. Pense, olha, que ela está próxima do septo interventricular, por isso septal. Essa é mais para frente, anterior, e a outra é distante, posterior. Todas as 3 válvulas estão presas num anel fibroso que vão ancorar essas válvulas aqui neste aparelho valvar. Além disso, as pontinhas, os ápices das cúspides estão interligadas em cordas tendíneas e as cordas tendíneas que tensionam as válvulas estão presas e fixadas nos músculos papilares, que são estes músculos ventriculares cônicos. Aqui nós temos músculo papilar posterior, músculo papilar anterior e músculo papilar septal. O mesmo nome do músculo papilar é o mesmo nome da valva tricúspide, certo? E como que essas válvulas funcionam nessa valva? Então, o sangue cai do átrio direito para o ventrículo direito e aqui quando ele cai para o ventrículo direito, os músculos do ventrículo estão relaxados para receber este sangue. Músculos dos ventrículos relaxados significam que os músculos papilares também estão relaxados. Então, eles não contraem, eles não estão tensionando nenhuma válvula. Então, pela pressão que o sangue exerce, as válvulas se abrem, as 3, o sangue desce. Aqui nós temos a contração do ventrículo direito, que vai aumentar a pressão dentro da câmara. Essa pressão, gerando um sangue aqui turbilhonar, vai fechar as 3 válvulas, vai empurrar as 3 válvulas para o encontro delas no meio. E as cordas tendíneas, elas estão puxando as válvulas para baixo nesse momento de contração, uma vez que o músculo papilar contrai. Então, o ventrículo inteiro contrai, inclusive o músculo papilar. Então, é interessante porque a pressão do sangue vai exercer uma força de eversão. Vai fazer com que as válvulas se fechem e até o contrário, elas iriam subir se não existisse uma contrapressão. Então, quem faz essa contrapressão puxando para baixo são as cordas tendíneas a partir dos músculos papilares. Então, erroneamente, muitas pessoas, muitos alunos acham que o funcionamento das cordas tendíneas é exatamente na abertura das válvulas. Não, não é isso. Na abertura das válvulas, os músculos estão completamente relaxados e não existe um papel ativo dessas estruturas. É no momento de contração, é no momento de sístole ventricular, é que a pressão ventricular aumenta, fecha as válvulas, mas naturalmente essa válvula ela ia everter, ela abriria no sentido do átrio, fazendo com que o sangue voltasse para o átrio. Por isso que o aparelho valvar é muito importante, porque ele permite um fluxo de sangue unidirecional. Quando o ventrículo entra em sístole, agora o sangue ele só vai para o tronco pulmonar, no caso do ventrículo direito, porque aqui a válvula bloqueou o retorno, o refluxo de sangue. Aqui eu tenho a válvula esquerda. A válvula esquerda é chamada de bicúspide ou mitral. Então, ela apresenta 2 válvulas, uma posterior
e uma anterior. Funciona da mesma forma que a válvula direita. Aqui são as cordas tendíneas, músculo papilar preso ao ventrículo esquerdo. Então, vejam que as válvulas aqui estão abertas, mas elas também se fecham pela ação da contração de músculo papilar e pressão de sangue. Quando essas válvulas se fecham, quando elas se movimentam, elas fazem um barulho importante. Vocês vão ver em semiologia como auscultar as bolhas cardíacas que estão associadas ao movimento de válvula, aparelho valvar. Bom, do outro lado do quadro, nós vamos para o contexto de válvas semilunares. São duas: semilunar pulmonar e semilunar aórtica. Por que elas são chamadas de semilunares? Porque cada uma das válvulas, elas parecem com meia lua. Só que essa meia lua, ela fica deitada. E são 3 no total. Então aqui, olha, a gente representou as 3 válvulas semilunares da pulmonar e as 3 válvulas semilunares da aorta. Então aqui a gente vê que enquanto as válvulas atrioventriculares impedem o refluxo de sangue para os átrios, essas semilunares impedem o refluxo de sangue para os ventrículos. Então elas estão bem na abertura, na boquinha, das artérias do tronco pulmonar e da aorta. Então nesse caso aqui, a gente tem o sangue fluindo, do ventrículo direito em direção ao pulmão a partir da artéria pulmonar. Então, quando o ventrículo entra em sístole, a pressão do sangue abre. Ela faz uma abertura dessas 3 válvulas semilunares. Então, eu consigo ter passagem de sangue para o pulmão. Mas quando o ventrículo entra em diástole, ele relaxa, a pressão aqui dentro da artéria diminui e essas válvulas voltam, se retornam e fecham. Percebam que elas têm porções que são chamadas de lúnula e nódulo. Então, as porções laterais são espessas, lúnula, e a pontinha, o ápice, que é mais espesso ainda, é o nódulo da válvula semilunar. Então, vamos lá. Quando o ventrículo direito entra em sístole, a pressão do sangue fica muito grande, a pressão dentro da artéria fica grande e ocorre a abertura dessas válvulas. Então, o sangue passa. Quando o ventrículo relaxa, quando ele entra em diástole, a pressão dentro dele diminui, a pressão dentro da artéria diminui e elas voltam e se fecham. Os nódulos das 3 se encontram. Quando os nódulos das 3 se encontram, aqui, por força de gravidade, um pouco de sangue volta e eles ficam represados aqui nessas meias luas, que não voltam para os ventrículos. Da mesma forma, é o funcionamento da aorta. Aqui, nós temos nomes específicos para as válvulas. Então, eu tenho no tronco pulmonar, eu tenho a válvula direita, esquerda e posterior. E na aorta, eu vou ter a válvula direita, esquerda e a anterior. Então, a diferença está aqui no nome das 3 válvulas. E também, o fechamento dessas válvulas também promovem barulhos, Então, vocês vão aprender a escutar essas bolhas cardíacas e, em algumas pessoas, o aparelho valvar, ele pode estar ineficiente, seja por um problema das próprias cúspides, cordas tendíneas ou músculos papilares, e pode ocorrer a necessidade de troca de aparelho valvar. Uma das disfunções comuns que acontece no aparelho valvar é o que a gente chama de sopro cardíaco. O sopro cardíaco é o mau funcionamento da válvula. Então, no sopro, necessariamente um pouco de sangue volta, everte, a válvula everte e então um pouco de sangue reflui para os outros compartimentos, certo? A artéria aorta é a maior artéria do corpo, é a principal, porque é através dela que a gente distribui o sangue para todo o corpo. Então, essa forma de distribuir sangue para todo o corpo é proveniente dos ramos
dessa importante artéria que é a aorta. Então, a aorta ela sai do ventrículo esquerdo, lembrando que aqui na sua entrada existe uma válvula que é semilunar aórtica, e então essa aorta ela sobe, depois ela faz uma curva e se direciona para o lado esquerdo e posterior do tronco. Nós vamos aprender aqui os nomes dos ramos dessa artéria aorta. O coração é o primeiro a receber sangue oxigenado. Então, um dos primeiros ramos da aorta são as artérias coronárias. A artéria coronária direita e esquerda são as artérias que irrigam o próprio coração. Vamos lá aprender os ramos. Aqui a gente tem número 1 e número 2, são os primeiros ramos da aorta. O número 1 é a artéria coronária esquerda, número 2, a artéria coronária direita. A coronária esquerda, ela vem e projeta-se para frente no coração. Então, ela irriga a maior parte anterior do coração, enquanto a artéria coronária direita, ela irriga a maior parte posterior do coração. Aqui nós temos a sequência de uma aorta que sobe. Essa aorta que sobe é chamada de aorta ascendente. Ascendente é no sentido superior. Então, aqui, número 3, aorta ascendente. A aorta ascendente, ela faz uma curva. Então, o número 4 é chamado de arco aórtico, exatamente a curva da aorta. O arco aórtico, ele continua no número 10, que é a aorta descendente, porque ela desce no tronco e depois vai em direção ao abdômen e recebe nomes diferentes. Então, aqui no arco aórtico, que é o número 4, nós temos ramos, que são ramos do arco, que é o número 5, número 8 e número 9. O primeiro ramo do arco aórtico, ou seja, o número 5, é chamado de tronco braquiocefálico. Braquio, braço, cefálico, cabeça, nomes do latim. Então, é um tronco de artéria que vai gerar duas artérias. Uma vai para o braço e outra para a cabeça. São elas a subclávia direita, número 6, e a artéria carótida comum direita, número 7. A subclávia, como o nome mesmo diz, sub, abaixo, clávia, clavícula, ela é uma artéria que passa abaixo da clavícula e vai em direção ao braço, ao membro superior direito. Por isso o nome subclávia direita. O número 7 é a artéria carótida comum direita. A carótida comum, ela segue superior no pescoço. Então, a gente consegue palpar a pulsação da artéria carótida no pescoço. Tenta palpar aí a sua artéria carótida. E veja, né, quantas pulsações você conta em 1 minuto. Assim você calcula a sua frequência cardíaca. Então, essa é a artéria carótida comum direita. Lá em cima, a carótida comum ainda subdivide, né, em externa e interna. Mas nós vamos ficar aqui na base, tá bom? O próximo ramo do arco é o número 8. Chama artéria carótida comum esquerda. Então, é a artéria que sobe pelo pescoço, mas no lado esquerdo do pescoço. Depois a gente tem a número 9, que é a subclávia esquerda. Da mesma forma da subclávia direita, passa abaixo da clavícula esquerda e vai em direção ao braço, ao membro superior esquerdo. E depois nós já comentamos que a gente tem o número 10, que é a artéria aorta descendente. Então, o leito principal da aorta é número 3, 4 e 10. A aorta ascendente, arco aórtico e descendente. E aí, desse leito principal, nós vimos os principais ramos. Lembrando que os primeiros ramos são as coronárias, as importantes artérias que irrigam o próprio coração. Vamos ver essas estruturas juntamente com outras no coração? Então, aula prática, demonstração cardíaca.